Caríssimos irmãos e irmãs, também rádio ouvintes, nessa primeira leitura que Pedro continua proclamando a Páscoa, né, que Jesus ressuscitou, tem uma frase muito forte que nós podemos carregar conosco hoje, que é: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Essa frase, e também outras no Evangelho, instiga muita gente a criticar a igreja quando fala do ecumenismo. O ecumenismo é o diálogo com outras religiões, né? Ora, se o mandado é de proclamar o Evangelho, por que eu tenho que ficar com essa história de diálogo? Bem, é porque, na verdade, as pessoas não leram bem os documentos da igreja sobre ecumenismo. O ecumenismo da igreja, ele é um ecumenismo inclusivista. O que quer dizer isso? Existe o ecumenismo pluralista, que é esse de diálogo ciranda-cirandinha. Vamos conversar com todo mundo e ninguém fala nada, ninguém mexe com o outro. Eu não mexo com imagem com o protestante, a gente não fala daquela... Não, vamos ser amiguinhos. Não é esse ecumenismo da igreja. Tem o ecumenismo exclusivista, que é assim: a igreja católica tem a plenitude da verdade, então que os outros se danem. Se quiserem, que se convertam. Também não é o ecumenismo da igreja. O ecumenismo da igreja é um diálogo em que cada um dos dois busca a verdade, e aquilo que é verdade para um é verdade para o outro. Como a igreja católica tem a plenitude da revelação, seria normal, se os dois forem humildes, que os dois cheguem à conclusão da plenitude da igreja e se abram mão, né? Então quer dizer que o intuito é também mostrar que a igreja católica... Sim. Agora, com diálogo. Agora, para fazer isso também, tem que ter um conhecimento da igreja. Não se faz ecumenismo de pessoas que não têm nenhum tipo de conhecimento, que não estuda doutrina. Vai dar briga. Mas o diálogo é para mostrar a plenitude, né? A universalidade da igreja, a unicidade da igreja, que as coisas que a igreja católica tem hoje já tem desde os primeiros cristãos. Como é que era a igreja nos primeiros séculos? Tem uns que falam que a igreja católica foi fundada por Constantino, sendo que a igreja já existia antes de Constantino, exatamente como era, com os santos, com Nossa Senhora, com os sacramentos. Basta ler os padres da igreja dos primeiros séculos, né? Tantos protestantes têm se convertido ao catolicismo lendo os padres da igreja. E assim por diante. Então, quando você vai mostrando a verdade no diálogo e com credibilidade, não se esquecer disso, você tem que ter credibilidade para falar. Como é que você tem credibilidade? Quando você tem uma vida condizente com o que você fala, porque também você discutir, dialogar, não sendo uma pessoa de exemplo, não vai convencer ninguém. Lógico, né? Então, essa é a meta do ecumenismo: levar pessoas que têm acesso parcial à verdade à plenitude da verdade. Não é cirandinha, ficar amiguinho sem querer converter ninguém. Isso não é o ecumenismo da igreja católica. E no Evangelho, a gente vê esse amor de Maria Madalena que cada vez mais inflama. Quem vê um pouquinho, aprofunda um pouquinho Maria Madalena, que amor! Alguém que era muito pecadora e que foi perdoada e agora muito ama. Jesus disse que quanto maior o pecador perdoado, mais o amor que sente de gratidão. Claro, tem gente que é ingrato, lembra dos leprosos, né? Só um leproso voltou, os outros foram. Mas Maria Madalena ensina muito para a gente. Ela ia ao túmulo de madrugada, ficar chorando. E depois ela,
depois me diga, onde vocês colocaram o meu Senhor? Aqui os padres da igreja falam também que ela confundiu com o jardineiro, e que São João colocou jardineiro, não foi à toa. Para mostrar que o primeiro Adão foi colocado no jardim do Éden. E o segundo Adão no jardim da nova criação. Ele é o jardineiro. A gente pode falar que Adão é o jardineiro da primeira criação decaída, e Jesus é o jardineiro da nova criação, o novo jardim do Éden, que é o céu, né? Então sempre tem alguma conotação por trás. A outra coisa interessante é que Maria Madalena não descobre rapidamente quem é Jesus. Aqui também é para nos ensinar mais ou menos como que é o corpo glorioso. O corpo glorioso tem algo desse mundo. Jesus mostrou para Tomé as marcas da paixão. Ou seja, existe uma certa continuidade com esse mundo, mas também o corpo glorioso existe uma descontinuidade total com esse mundo. Então, no nosso corpo glorioso, nós vamos ter algo que mostra quem fomos nós nesse mundo, profissão, o que você fez de interessante, quais são as características suas. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos ter algo que foge completamente desse mundo, que nos dá uma plenitude, uma glória. Por exemplo, Jesus comeu com os apóstolos com o corpo glorioso, mas ao mesmo tempo ele passava pelas paredes. Não precisava que abrisse as portas. Então o corpo glorioso é algo que mostra plenitude. Plenitude que na verdade é sinônimo de felicidade. Não existe no mundo nada que se compara a Deus. Por quê? Porque o mundo é capaz de saciar desejos parciais do corpo e da alma. Quando você come, você sacia a fome, que é prazeroso. Quando você tem relação sexual, você tem um prazer sexual, que é prazeroso ali naquele aspecto. Quando você ganha uma promoção no trabalho, você ganha o prazer da honra. Mas tudo é efêmero. O prazer para este mundo não foi feito para acabar nele. O prazer é uma forma que Deus tem de nos fazer mover para algo maior. Nesse mundo, o algo maior é morrer de amor. É você se doar por amor. Esse é o algo maior nesse mundo. Então, se você para no prazer, é como se você não fosse cumprir sua missão, que é se configurar a Jesus. E você se frustra. Quando você se frustra, a tendência é buscar o prazer várias vezes. Isso gera o quê? Vício. Tanto na pornografia, o prazer da droga. Como aquilo vai rápido, um pico, e acaba logo, você logo se vicia, querendo que aquilo nunca se acabe. A felicidade que Deus dá para o cristão que se configura Jesus nesse mundo e abraça a cruz, é uma felicidade de plenitude. Como assim? Como foi Deus que me criou, todos os meus desejos, todos os meus anseios são saciados ao mesmo tempo por Deus, quando nós abraçamos a cruz de cada dia. O corpo glorioso é o ápice disso. O corpo glorioso é você ter o tempo inteiro todos os seus desejos e anseios saciados. Mais ainda, cada vez mais saciados eternamente, chamado Kairos. Papa Bento escreve na encíclica Spes Salve, da esperança, de que nós temos que ensinar os jovens que o céu não é Cronos, não é um dia após o outro somente chato. O céu é o Kairos contínuo, é você sentir plenitude, uma alegria eternamente por ter escolhido Deus, por você ter vindo às missas de manhã, acordado cedo,
por você ter corrido e achado um horário para fazer adoração, por você ter deixado o horário do rosário, da Bíblia, e, como consequência, a caridade, né? Porque todo cristão tem que ter como consequência a caridade. Devolver o dízimo, ajudar os pobres, ajudar quem precisa, e assim por diante. Então, não se esqueça, não existe nada nesse mundo que é capaz de dar plenitude, kairos. Por isso que nós vimos milhares e milhares de pessoas ricas, bonitas, inteligentes, frustradas, deprimidas, suicidando. O que explica? Né? Compra carrão, compra isso, mas está sempre frustrado. Porque o mundo sacia uma parte e por pouco tempo. Deus. E você vê pessoa pobre, sofrida, perseguida, o tempo inteiro elogiando Deus. Deus é bom demais para mim. Nossa, aí você olha e fala, como assim? Se ela só sofreu? É bom demais. Porque ela descobriu o kairos, que só Deus dá. Que Jesus ressuscitado, através da sua mãe, nos ensine a viver a plenitude, já agora, abraçando a cruz por amor, com a graça dos sacramentos, que nos dá força para ir até o fim. Assim seja.